Salmos 133, verso 1. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Vamos ler de novo? Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Amém, queridos? Só até aqui. Esse texto agradável você pode trocar também pela palavra suave, outras traduções. Como é bom a gente ver uma pessoa unida com a outra. Como é bom a gente olhar e é admirável ver essas palavras do Salmo falando da unidade do povo de Deus. O texto começa dizendo que é agradável diante de Deus nós andarmos em união. Diga para o seu irmão, é união e não unhão. Fala para ele. A palavra vai dizer que é como o óleo precioso que desce sobre a cabeça dos sacerdotes correndo. É um azeite fresco que simboliza as bênçãos de Deus sobre o cargo sagrado de um sacerdote. Por exemplo, em Êxodo 30, versículo 22 ao 33, fala como era a consagração dos sacerdotes. Era derramado óleo fresco para a separação do ministério sacerdotal. O salmista imagina que esse azeite, a quantidade que era colocada, fluía-se pela cabeça até descer pela barba de Arão, que representava os sacerdotes. Arão era irmão de Moisés. Deus o chama já em Êxodo, no capítulo 3, para ser o porta-voz de Moisés, aquele que iria diante de Faraó para falar para que o povo pudesse ser liberado daquela escravatura ou escravidão. Então, a linhagem de Arão vieram os sacerdotes. Todos aqueles que vinham da linhagem sacerdotal tinham que vir da linhagem de Arão. Aqueles que trabalhavam no templo, aqueles que serviam na casa do Senhor, tinham um ministério, tinham um respaldo. Aqueles que degolavam os animais, conjuntamente os levitas, vinham dessa linhagem. O salmista está tentando nos representar dessa realidade do texto. Quando o povo de Deus vive em união e harmonia, é abençoado por Deus. Diga assim, a união ou a unidade significa que a bênção do Senhor vem com abundância. O óleo derramado poderia ser só um pouco, mas quando ele escorre, significa que as bênçãos são abundantes sobre nós. Diga assim, é muito mais fácil nós andarmos juntos do que andarmos sozinhos. O texto vai dizer como é bom e agradável que os irmãos moram juntos. No original existem dois níveis de unidade, e o primeiro é a unidade da amizade de irmãos, comigo e com você. Quando você tem essa unidade de irmãos, de compartilhar, que a palavra fala fraternidade, vem a ver com amizade cristã. Tem a ver com você compartilhar amigos, conselhos, você andar com pessoas que fazem parte. Isso é um tipo de unidade. O segundo tipo de unidade que a Bíblia declara também é tornar um com o outro, ou seja, juntos no casamento. Quando você encontra um homem ou uma mulher, você casa com ela, você se torna um corpo. A palavra diz que eles se tornam uma só carne. Isso também é uma forma de falar da unidade, ensinando que quando amamos completamente ao outro, nos juntamos a Ele. Então o amor de Deus é revelado dentro do completamento. Diga assim, o amor de Deus é revelado quando estamos juntos completamente. Na sua amizade o amor de Deus é revelado. Quando você é casado, que é o meu caso e caso de alguns aqui, o amor de Deus é revelado porque você não anda sozinho. Desde Gênesis a palavra diz que uma coisa que Deus viu que não era bom, que o homem viva só. Então Deus partiu de Adão, arrancando da costela dele, criou Eva, a sua imagem e semelhança, para ser auxiliadora dele. Presta atenção no que eu estou falando. O próprio texto nos significa que Deus derrama as suas bênçãos onde tem unidade. Por quê, pastor? Eu e você não conseguimos fazer nada sozinhos. A solidão não procede de Deus. Provérbios 18, verso 1 diz que aquele que se isola e surge contra a verdadeira sabedoria, que é a de Deus, querido. Então, o texto está nos dizendo exatamente isso, que Deus derrama as suas bênçãos quando vê unidade, porque o amor dele se completa na unidade. Eclesiastes 4:9 vai dizer, escute bem, é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se,
mas pobre o homem que cair e não tem quem o ajude a levantar-se. O texto está dizendo, é melhor ser dois, é melhor o trabalho de duas pessoas do que uma só, porque quando a outra cair, alguém está levantado para fortalecer quem caiu, queridos. O texto está dizendo exatamente isso. A facilidade das coisas acontecer é muito mais segura quando nós temos alguém para nos ajudar. Aleluia. Mas a palavra diz, pobre é o homem que cair e não tem quem ajude a levantar. No verso 11 de Eclesiastes 4 continua. Olha o que diz, se dois dormirem juntos, aí vem para os casados, se os dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como porém manter-se aquecido sozinho? Se falta uma coberta, o melhor calor é o calor humano. Diga para o seu irmão, tem coisas na sua vida que você precisa de um calor humano. Você não foi feito para viver sozinho. O relacionamento faz parte de Deus para a sua vida, querido. É melhor você entender isso. Se você estiver sozinho, quem vai te aquecer? O cobertor de orelha é necessário. No verso 12 de Eclesiastes 4 continua, escutem. O homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. O cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Em toda essa sessão enfatizada, é óbvios os benefícios da companhia. É isso que eu estou dizendo. Estar em relacionamento tem benefícios. Estar em unidade, ter amigos é bom. E ele fala desses benefícios. Por exemplo, a intimidade. Segundo ponto, compartilhamento da vida. Aliviar os problemas do isolamento, da solidão. Confissões. Se você estiver sozinho, como você poderia ter alguém para aliviar, para se abrir? Quando acontecem coisas ruins comigo e com você, nós precisamos de outras pessoas para desabafar, que é a palavra mais tradicional nos nossos dias. Por isso que é necessário você ter pessoas que você confie, para que não exponha a tua vida ao ridículo. Alguém está me ouvindo? Diga amém. Deus vai te dar amigos assim, cara. Por isso que é necessário você habitar para compartilhar da dificuldade, para pedir ajuda. E esse texto revela isso. O que falta em mim está no outro, e o que falta no outro está em mim. Olha para o seu irmão e fala isso para ele. Diga assim para ele, o que falta para você está em mim, e o que está em mim falta em você. Por isso a unidade, Deus derrama a bênção. Deus não deu tudo para mim, Deus não deu tudo para você. Estar em relacionamento é bom por isso. Vai fazer com que eu não me isole, vai fazer com que eu não fique sozinho. O companheiro pode oferecer assistência, conforto, proteção. Se eu tiver pessoas assim, eu vou ter essas assistências, eu vou ter proteção, eu vou ter conforto. A citação proverbal aqui de Eclesiastes, cordão de 3 dobras, significa, é empregado para fechar o argumento do autor sobre o valor das alianças. Quando temos alianças uns com os outros, nós não quebramos por qualquer coisa, por qualquer mágoa. Alguém está me ouvindo? Diga amém. Por exemplo, quem é casado não pode falar assim, olha, não amo mais, vou embora. Não existe mais isso, querido. A realidade é que o próprio texto está nos dizendo que quando temos aliança com alguém, essa aliança que Deus fez para essa amizade ou para esse casamento, tem a ver com a influência de Deus, tem a ver com o amor dele se revelando, nos influenciando a viverem juntos, para que a bênção seja ordenada sobre nós. Deus não abençoa o marido, Deus abençoa o casal. Deus não abençoa o da direita mais do que o da esquerda. É que o tempo para um é diferente para o outro. Mas aguarde que vai chegar a sua hora também. Enquanto isso, desfrute do seu relacionamento. Vamos um pouquinho mais. Romanos capítulo 15, versículo 5 vai dizer: o Deus que concede a perseverança e ânimo em um espírito de unidade, em segundo Cristo Jesus. Diga assim comigo: o Deus que concede perseverança e ânimo em um espírito de unidade. Deus vai derramar isso sobre nós essa noite. Deus vai derramar ânimo sobre você. Deus vai derramar perseverança sobre você, em um espírito de unidade. É muito mais fácil você fazer a obra quando tem pessoas empenhadas no mesmo propósito que o seu. Romanos capítulo 15, 6 ainda diz: para que com um só coração, uma só boca, vocês glorifiquem a Deus o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmão, para ter um só sentimento não é fácil. Para ter um só pensamento não é fácil. Se a unidade fosse tão realmente hoje estabelecida na nossa nação, a nossa nação não estaria um caos.
Cada um quer pensar diferente, agir diferente. E a Bíblia diz, é melhor ser dois do que? Em vez de a gente amaldiçoar o presidente, por que a gente não constrói uma nação diferente, a começar de nós? Pagar o que devemos, ser pessoas responsáveis com a nossa vida, sim ou não? Começa por nós. Nós temos o presidente que merecemos, nós temos o governo que merecemos. A partir do momento que você fura a fila do banco, fura a fila do mercado, dá cheque sem fundo, você merece um governo corrupto. Diga uma coisa comigo, olha para cá. Se eu e você nos unir hoje, nenhum propósito vai ser impedido na nossa vida. Fica mais fácil, fica mais leve. Por exemplo, fazer a obra de Deus com unidade, fica mais fácil para fazer. Cada um vai fazer conforme aquilo que a capacidade que Deus deu a fazer. A obra não é feita por um, é feita por todos. E aí muitas das vezes, eu quero lembrar um texto com você sobre a Torre de Babel. A unidade era tão forte entre eles que Deus havia impedido eles. Se Deus não impedisse eles, Anderson, eles provavelmente realizariam o propósito. Como assim, pastor? Presta atenção, sem conversar, por favor. Gênesis 11, capítulo 11, versículo 1 diz assim: em todo mundo as pessoas se serviam a mesma língua, de uma única maneira de falar. Quando os seres humanos imigravam para o Oriente, encontravam uma planície de Siniar, ali se estabeleceram. 3. Combinaram um com os outros: vinde e fazemos tijolos, colocamos ao fogo. O tijolo serviu de pedra e betume e argamassa. 4. Decidiram mais: vinde, construímos uma cidade com uma torre cujo o pendre dela seja nos céus. Desta forma o nosso nome será honrado por todos e jamais seremos dispersos pela face da terra. Olha, gente, olha o 5, a resposta de Deus. O Senhor desceu para observar a cidade e a torre que os homens estavam erguendo. 6. Então declarou o Senhor: eis que a humanidade se constituiu em um só povo. Olha aí, falam todos a mesma língua. Essa construção é apenas o início de suas iniciativas. Em breve, nada poderá impedi-los de realizar o que eles quiserem. O poder da unidade na Torre de Babel era tão forte que eles tinham uma só língua, um só propósito. E Deus falou assim: cara, se nós não descemos lá e não confundir a língua deles, eles vão estabelecer o propósito que eles querem. O poder da unidade, falarmos a mesma língua, ela constrói coisas para a glória de Deus, gente. Nesse caso, a Torre de Babel não queria fazer para a glória de Deus, eles queriam fazer para a glória da cidade. Então Deus desce e confunde a língua. Preste atenção, primeira profecia: todas as vezes que você quiser que Deus derrame algo sobre a tua vida, que teu nome vai ser exaltado, vai demorar mais tempo. Todas as vezes que você quiser receber algo de Deus, que o nome dele vai ser glorificado, pode se preparar que vai chegar hoje para a tua mão. Entende? Todas as vezes que você faz algo para a sua glória, Deus fala assim: olha, não vou compartilhar disso. A palavra diz que ele não divide a sua glória com ninguém. A ele a glória, a ele o louvor para todos sempre. Se ele te abrir uma porta, a glória tem que ser dele. Se ele te arrumar um marido dentro dessa casa ou em outra casa, a glória também tem que ser dele. Se ele te arrumar algo que você está buscando, abriu portas para a sua vida, honre ao Senhor, porque a ele deve ser a glória e a honra. A palavra diz que Deus desce e confunde a língua. O poder da unidade provoca isso. Se nós buscarmos ter unidade um com os outros e união, Deus vai derramar bênçãos infinitas sobre a nossa vida, queridos. Bênçãos com abundância, melhor dizendo. Uma frase de Rick Warren que eu gosto é interessante. Ele diz assim: o real crescimento espiritual jamais será uma busca individual e solitária. A maturidade é alcançada por meio dos relacionamentos de uma vida em comunidade. Ele está dizendo que o crescimento não vem sozinho. É necessário se relacionar um com os outros para que possamos receber de Deus o que Ele tem para nós. Presta atenção, Filipenses 2:2 vai dizer: completai a minha alegria, Paulo diz, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo modo de amar, em um só espírito e em uma só atitude. A Bíblia fala sobre isso. Se a gente tiver uma atitude de amor, nós não vamos falar mal do um do outro. Nós vamos cortar quem fala mal. E muitas das vezes as pessoas acham que a gente é grosso. Não é que eu sou grosso, é que eu não quero evitar que você fale mal de alguém para mim, porque eu sei que isso contamina. Olha para cá, tudo que você fala você ouve, sim ou não? Quando Jesus fala assim: olha, o que contamina o homem é o que sai da boca, porque o que você fala contamina o que você ouve. Não entendeu nada. Quando você fala de alguém, você não está falando de alguém, você está falando para você mesmo de alguém. Então o que você fala, você
Então o que você fala tem poder de contaminar teu coração. Tome cuidado. Presta atenção no que eu estou falando. Se eu estou falando, Anderson, meu ouvido aqui, ó, ouviu eu falar, Anderson, sim ou não? Sim ou não, gente? Tudo que você fala, você come. Tudo que você fala, você alimenta. É isso que Jesus está falando. Por isso comer sem lavar as mãos não é pecado. Mas quando você fala alguma coisa que ofende o outro, você está ouvindo isso e contaminando você com ofensa. Então o problema da divisão é destruir o propósito de uma igreja ser unida, de um povo ser unido, porque a bênção vem sobre a unidade do corpo. Quando a gente fala sobre esse tema, é uma bagunça, mas funciona, é exatamente isso. Eu tive uma educação diferente da tua. Você teve oportunidades melhores do que a minha, outros vão ter também. E você entende que dentro de uma comunidade onde Deus está trabalhando, você percebe que isso é desenvolvido. Paulo diz, olha, minha alegria é que vocês pensam da mesma forma a partir de Jesus, aleluia. Jesus é aquele que reconstrói os nossos pensamentos, que vai glorificar o Pai. Jesus é aquele que vai restaurar o nosso interior, que vai fazer a gente amar o próximo como nós mesmos, aleluia. Jesus é aquele que vai fazer um espírito para que possamos ter atitudes melhores do que tínhamos antes. Se você partir do evangelho, querido, você não vai viver mais uma vida desgraçada, desculpa o termo. Você não vai viver uma vida maldita. Deus quer reconstruir a sua vida a partir do amor dele para você, através do seu filho, para derramar sobre você as bênçãos que ele tem, querido. Mas você precisa andar com pessoas que te edificam. Com quem você anda, com quem você compartilha os seus segredos. Diga assim comigo, nós precisamos entender que há poucas coisas na vida nós deveríamos resolver sozinhos. Há poucas coisas na vida que a gente pode resolver sozinho. A maioria das vezes você vai precisar de alguém. Não existe, eu faço do meu jeito. Porque você faz do seu jeito, você quebra a cara. Porque você tenta da sua maneira, você está cansado de frustração emocional, sentimental, porque você continua fazendo com a sua mão, buscando quem não é para buscar, confiando quem não é para confiar. Então nessas decepções você merece, para ser desiludido, para verdadeiramente você colocar confiança em Deus. Você precisa se relacionar com as pessoas, mas sem anular a sua confiança em Deus. Quando buscamos o conselho de pessoas, melhoramos. Diga assim, quando buscamos conselhos de pessoas, melhoramos e nos submetemos a elas para ser instruídos na nossa fraqueza. Cara, você tem fraqueza. Você já se perguntou que você tem uma fraqueza de orar? Você tem que andar com quem ora para te ensinar a orar? Se você tem uma fraqueza de ler a palavra, você tem que andar com quem gosta de ler. Por isso que a gente fez uma livraria na igreja. Não é para ganhar dinheiro, é para te ajudar a você melhorar o padrão de vida do evangelho que você carregava. Porque não é somente algo para eu ler e explicar para você, mas você vai cavar por si só, vai buscar, e o próprio Deus que me revelou vai revelar para você também. Eu só estou te ensinando o caminho. Você precisa aprender a pescar também. Então essa realidade, quando você busca conselho de alguém, é que você sabe que áreas da sua vida você não vai conseguir moldar sozinho. Então você precisa de alguém melhor do que você. Diga comigo, melhor do que eu. Quero dar 2 textos. Primeiro texto, Provérbios 13:20, diz assim: aquele que anda com sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Quando você anda com alguém sábio, você vai se tornar mais sábio. Mas quando você anda com tolo, você vai cair na ruína. Você quer a igreja, mas anda com pessoas que tomam cerveja, vai continuar preso nisso. Você quer a igreja, mas anda com pessoas promíscuas, imoral, sexualmente, então vai ouvir pornografia o dia inteiro. Você entende o que eu falo? Então o primeiro cara que te aparece, você vai para a cama achando que vai prender ele pelo sexo. E não é assim que Deus faz. Aí você fica frustrada, arruinada, porque você sabe que o cara tem não é só 1, é 3 através da sua vida, ele é 4. Ele tem 4 através da sua vida. Você entende o que eu falo? Nós estamos vivendo num mundo caído, querido. Você precisa ter o padrão do céu para orientar a sua vida. O mundo e as suas concupiscências passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Você precisa aprender a vontade de Deus agora. É um ensinamento, é reconstruir. A gente chega como leite, como criança mesmo. Então se você anda com pessoa sábia, você vai ser mais sábio. Se anda com tolo, vai cair em ruína.
Segundo o texto de Provérbios 11:14, o homem mais sábio depois de Jesus é Salomão. Ele diz: não havendo sábia direção, toda a nação é arruinada. O que está acontecendo com o Brasil, gente? Não havendo sábia direção, toda a nação é arruinada. Olha o que diz para reconstruir a nação que precisa: o que pode restaurar é um conselho de muitos sábios. O que vai tirar o Brasil dessa loucura, dessa corrupção, é uma pessoa justa, é ouvir conselhos de quem quer fazer o país crescer de verdade. Alguém está me ouvindo, querido? Por pessoas corruptas, eles dão direção fora da direção de Deus. Deus constitui o camarada, como constituiu Davi, como constituiu Nabucodonosor, como constituiu Saul. Mas se cada um de nós entendemos que a partir do governo desses homens, se Deus pudesse influenciar eles, se eles pudessem criar lei justa em prol do povo, trabalhando para a sociedade crescer, nós não estaríamos nessa boca rota. Mas por falta da direção correta, a nossa nação está destruída. E para arrancar e ser restaurada, tem que ir na raiz, tem que ser humilde, tem que se submeter a quem tem mais sabedoria. Por exemplo, nós vamos ter que ver um governo melhor. Qual é o governo? Qual é o princípio aí? O princípio é esse, infelizmente. E pegar um modelo que é excelente e trazer para a nossa nação. Se a gente olha os Estados Unidos, a gente cobiça o que é dos caras. Não é melhor a gente fazer o que eles fazem, honrar a Deus? Sabe, o presidente mais apaixonante para os Estados Unidos chama Abraham Lincoln. Todas as vezes que Abraham Lincoln ia para a guerra, ele orava. O país dos Estados Unidos foi constituído debaixo do governo de Deus. Se nós como nação aprendemos a orar, a buscar a Ele, o governo do céu vai vir sobre nós e vai restaurar a nossa nação. Sabe o que ele está dizendo? Você está em ruína, ok, você está atolado em coisas, situações difíceis, tudo bem. Mas se você ouvir conselhos de pessoas que querem te ajudar de verdade, você vai sair disso, em nome de Jesus. Você mora na favela, mas a favela tem que sair de você sim. A cultura é outra. Você precisa se atualizar. Quando desconectamos da vida das pessoas, desconectamos da força que Deus quer nos dar através delas. Olha bem, se você desconecta a sua vida de quem quer te ajudar na sua fraqueza, pode ter certeza que você está desconectando de quem quer te ajudar e te dar força. Por isso que quem está vivendo uma vida de solidão, às vezes não quer falar com ninguém, porque ela sabe que ela vai ser confrontada. Isso é humildade, reconhecer que precisa e falar: cara, se achega a mim, me ajuda na minha fraqueza, porque eu quero me levantar de novo. Quando nos desconectamos de pessoas que querem nos ajudar, caminhamos com sábios, ganhamos a força da sabedoria deles. Alguém está me ouvindo? Diga amém. Estou concluindo, né? Nem 10 horas, aguarda aí que tem mais. Diga assim comigo: não devemos resolver as coisas sozinhos. Quando nós vemos nos atolados até o pescoço com problemas, acontece isso frequentemente na nossa vida. Eu pergunto para você: quem você procura? Qual é o conselho, o partido que você toma? Primeira coisa que você deve fazer é, primeiro, buscar a Deus. Diga assim: buscar a Deus. Provavelmente muitos de nós não fazemos isso. Busque primeiro a Deus. Segundo, busque alguém que te ajude e te auxilie na tua fraqueza. Você precisa de amigos. Você lembra como eu comecei? Agora, se você está sozinha, se sente sozinha e não tem ninguém que te ajude, porque você mais expurgou as pessoas da sua vida do que trouxe elas para perto, como é que alguém vai te ajudar, se você mesmo expurgou elas de perto de você? Diga assim: duas atitudes devem ser tomadas na hora da dor, da dificuldade: buscar a Deus e se conectar com alguém que está mais à frente na minha caminhada. Tem alguém que está mais à frente na sua caminhada que quer te ajudar. Deus vai colocar pessoas que estão mais à frente do seu problema. Então toda experiência que você vive agora é para você estar mais à frente de quem ainda não é crente, que vai chegar e você vai ajudar. Você entende isso? Você vem primeiro, depois Deus vai alcançar os seus amigos. Não queira tudo junto. O tempo dele é diferente do seu. Se chegou o teu tempo, leve a sério o evangelho. Se chegou o teu tempo, tenha a realidade da humildade, reconhecer que sem Jesus você não pode, cara. Diga assim comigo: eu preciso tomar uma atitude. O que acontece
acontece bastante com frequência quando a gente está em problema? No processo que Deus quer fazer nós crescermos, que esse é o texto. Precisamos que a força, a sabedoria e a graça que Deus quer nos dar, provavelmente vai vir quando nós nos humilharmos e buscarmos ajuda de pessoas ou da nossa comunidade. Olha para cá, eu conheço pessoas que congregavam com a gente, que hoje está pegando lixo para comer, porque não é humilde para pedir ajuda. Então ele prefere viver uma vida sozinho, porque ele acha que ele é bom. Só que ele não está enxergando que é um plano do diabo para destruir a vida dele. Alguém está me ouvindo? Diga amém. A pessoa está tão presa no orgulho ferido, que ela não consegue abrir mão daquilo e pedir ajuda, cara. Então ela prefere cavar no lixo o que ela deveria encontrar uma família aqui dentro. Você entende isso? E muitas das vezes a gente fala assim: a culpa é de fulano, não é de ninguém não. Como não é, pastor? Eu termino aqui dizendo: o que nos traz segurança é esses textos que eu vou falar. Salomão era o homem mais sábio, como a Bíblia diz, depois de Jesus, escreveu vários provérbios sobre a importância de ter uma comunidade, de ter uma pessoa para nos auxiliar nas nossas fraquezas. Por exemplo, Provérbios capítulo 12, 18 diz: as palavras que ferem como uma espada, mas a língua do sábio traz cura. Eu não sei quem foi que te feriu, mas vai chegar alguém para te curar. Você entende isso? Nem todos querem o seu dinheiro, nem todos querem o que você tem. Tem pessoas que estão com uma boa índole, Deus está transformando ela para trazer cura sobre você. Só que você está tão ferido que não se abre para o novo. Aí você fala: não confio mais em ninguém. E Deus está dizendo: pare com isso. Busque alguém melhor do que você para você caminhar. Se tua fraqueza é orar, então busque alguém que ora para você aprender a orar. Se você tem dificuldade de confiar, veja alguém que confia em outro alguém e te ensina como confiar. Mas você não pode se anular dizendo que tem que andar sozinho, porque Deus derrama a bênção na unidade. Vocês estão me ouvindo? Diga amém. Ainda vou mais forte. Provérbios 20, 18 diz: os conselhos são importantes para quem quiser fazer planos. Tem planos, por exemplo, quero casar, como é que faz? Começa a juntar conta, então, uma conta conjunta com a pessoa que você está casando, que é o meu caso que eu fiz. Começa agora a construir. Vai guardando todo dia um pouquinho, todo mês um pouquinho, para quando você tiver uma condição, você vai comprar seu apartamento ou sua casa, ou financiar. Aleluia. Começa a investigar, começa a perguntar sonhos que você tem, se encaixa no dele ou dela. Aleluia. E você vai percebendo que é uma pessoa que está construindo com você. Percebe se ele aceita a tua fé. Não vai namorando depois eu oro para ver se converter. Você não ora nem por você, você vai orar pelos outros, irmã. Você tem noção do preço que você paga? Jejum e oração com um cara que, desculpa, se ele serve outra religião. Se você não ora nem pela sua casa, como é que você vai orar por ele? Ele vai te arrastar para o lado dele, minha filha. Deus está falando. Aí você vê que conversa mole, como se eu nascesse osso na igreja. Irmão, não nasci com 32 anos não, viu? E nem com 15 anos de fé. Aleluia. Eu fui novo convertido igual você, mas nunca dei Pelé como você dá. Eu aprendi a fé, pratiquei ela, por isso Deus está fazendo o que Ele faz na minha vida, e vai fazer na sua, se você quiser. Provérbios 20, 18 diz que com os conselhos importantes, para quem quiser fazer planos, quem sai para a guerra precisa de orientação. Por isso que é necessário um processo dentro da igreja de orar mais, irmão, antes de namorar. Pergunta, investiga, fala dos sonhos. E se tiver, é melhor doer agora do que casar errado. É melhor chorar agora do que depois você ficar a vida inteira sendo chifrada ou sendo chifrado, irmão. Aqui eu falo rasgado, graças a Deus. Você está entendendo, né, irmão? Como é que você sai para a guerra sem confiar que tem alguém guardando a sua casa? Alguém está me ouvindo, irmão? Muitos casamentos são destruídos por não ter uma vida de oração, por não confiar no que Deus falou. Provérbios 24, 6 está dizendo: como é que eu trago segurança? Tendo orientações. Diga assim: a segurança está na orientação. Se você vir pedir oração para mim por causa de namoro, eu vou bater em você. Já deu orientação. Provérbios 24, 6 diz: quem sai para a guerra precisa de orientação, e com muitos conselhos se obtém vitória. Quer vitória? Ande com quem vai fazer você crescer. Ande com quem vai te lançar para frente, que vai falar: vai dar certo. Para de contar os seus sonhos para invejosos. Aliás, não conte para ninguém, deixa o sonho acontecer e por si só ele vai falar. Aprenda isso. Vou comprar o carro, vai dar tudo errado.
Falou, acabou. Compra, depois você... Comprei. Olha como fica fácil. Tenha foco. O que você precisa é de uma palavra de Deus e de bons companheiros e conselheiros para te ajudar a crescer na maturidade espiritual que você precisa alcançar, cara. Casais têm que andar com outros casais. Namorados têm que começar a andar com outros namorados que já estão mais tempo, aleluia. Culto de casais você não pode faltar, você tem que estar dentro, aleluia. Receber orientação, quais os primeiros passos. Você pode ter mais idade que teu pastor, mas eu tenho muito mais experiência que você na fé, como casado principalmente. Aí você pede o conselho da amiga que toma e dança Anitta. Quero bater em você. Aí você pede o conselho para o cara que fuma baseado na boca. Ele vai te dar qualquer conselho. Qual conselho ele vai te dar? Ih, irmão, isso aí, cara, pega várias. Fica só com uma não. Você é careta, você é quadrado. Você está maluco? Casar? Eu não, Deus me livre. É assim, eu não é. Fui do mundo, irmão. Gostava de um pagode, eu sei como que é. Seja liberto do pagode também. Só te faz lembrar do passado de amargura. Você percebeu que você está presa lá e não sai nunca. Tem um grupo que eu odiava, irmão. Eu nunca vi uma banda tão triste para cantar pagode. O cara só fala, o amor terminou, não volta mais. Tenho saudade daquele tempo. Irmão, uma depressão sem fim. Mas a gente está lá escutando. Nosso amor é tão lindo e eu somente em você. O cara nem está com o cara. Está preso nele, e ele está com a outra, já viajando, andando em outros lugares. Está na hora de você ser liberta disso em nome de Jesus. Glorifique a Deus nessa noite, irmão. As mulheres gritam, as feministas gritam por uma liberdade, mas quando vai para o pancadão é ó. Que dignidade você quer? Como é que olha para mim, se você mostra um corpo seu para atrair o homem, ele só quer isso. Mas quando você tem caráter e dignidade, você não precisa de roupa curta para atrair ninguém. O próprio Deus te envia por causa do seu coração. Quem atrai com o corpo é só o corpo mesmo, depois vai embora. Mas quem atrai com sabedoria é para sempre, minha irmã. Se quer constituir uma família, Deus vai te dar um cara que vai te honrar, que vai levar você para Paris. Pega aí. Aleluia. Já te vejo lá. Pede um bonitão então, de outra nação. Pede um profeta, um missionário, um pastor. Conclusão. Muitos casais se separam porque eles dizem assim, quando a gente vai até a casa deles, ou alguns, eles dizem o seguinte: eu fiz o meu melhor. Nós tentamos o nosso melhor, mas não foi o suficiente. Não está funcionando, pastor. Aí eu me pergunto, se eu, Danilo Isidora, tivesse tentado somente dar o meu melhor no meu casamento, jamais estaria casado com a pastora Camila. Jamais. Vou concluir agora. Com essa ideia que você diz, eu estou dando o meu melhor, porque você está falando, eu estou sozinho, estou usando a minha própria capacidade, mas não está funcionando. Você entendeu o que eu falei? Quem está entendendo, desde o início da pregação, está entendendo o que eu estou falando. Eu tentei o meu melhor, não está funcionando. Se eu tivesse tentado o meu melhor, não estaria casado. Aí o que vem? A pergunta é, quando você chegar lá no céu, Jesus vai perguntar, cadê o seu casamento? Você vai olhar para ele e vai falar assim, eu dei o meu melhor. Aí ele vai falar o seguinte para você. Imagine você chegando diante de Deus, ele perguntando, o que aconteceu com o seu casamento? Aí você dizendo, bem, fiz o meu melhor, mas não deu certo. Eu não conheço tua história, talvez não seja isso. Estou dando um exemplo geral para você que nem casou também. Sabe o que ele vai dizer para você? Ele vai dizer o seguinte, eu não podia, diga para o seu irmão, eu não pedi que você desse apenas o seu melhor. Eu pedi que você até fosse atrás de outras pessoas e trouxesse o melhor delas para o seu casamento. A gente acha que vai fazer tudo sozinho.
Eu dei o seu melhor. Se deu o seu melhor, agora procura alguém melhor do que você que venceu essa etapa para te ajudar a vencer no teu casamento. Era para você trazer o melhor daquela pessoa para o seu casamento. Não tentado sozinho. Alguém está entendendo? Diga amém. Não tente nada, não só o casamento, no ministério, na vida com Deus, sozinho, não vai dar certo. Eu usei o casamento porque é uma aliança aqui. Provérbios 15, 22 diz: os planos fracassam por falta de conselho. Os planos por causa de conselhos, mas são bem sucedidos quando há muitos conselhos. Se há muito conselho, o meu conselho não foi suficiente para mim ser restaurado, então vou buscar ajuda de quem já está melhor do que eu. Jesus falou: sem mim nada podeis fazer. 1 minuto para as 10, vou acabar antes. A minha ideia hoje aqui, eu não sei qual é a bagunça da sua vida, eu não sei qual é a área, mas Deus quer que ela tenha sentido hoje. Deus quer que essa área da sua vida tenha sentido. Ele quer restaurar, Ele quer arrancar a bagunça, porque vai começar a funcionar quando você acreditar que Deus colocou pessoas melhores do que você para te ajudar na sua fraqueza. Se o problema é financeiro, gruda em quem sabe administrar. Se nunca sobra o seu dízimo, a sua oferta, procura alguém. Como é que faz? Porque eu não consigo. Você pode me ajudar? Aleluia. Você não pode governar uma área da sua vida e Deus só 10%. Ou Ele é tudo ou Ele não é nada. Vocês estão comigo? Então a partir de hoje, querido, terminando essa série, que eu quero terminar orando com você. Percebe na sua vida que algumas coisas estão paradas porque você está confiando na sua própria força, sem pedir ajuda para ninguém. Sabe por quê? Porque se você fizer sozinho as coisas, você vai falar: foi a minha capacidade, eu sou bom, Deus é bom, por isso que eu fiz e aconteceu, porque eu sou bom. E Deus está dizendo: é a minha capacidade sobre você. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 5. Anunciamos Cristo segundo a capacidade que Ele mesmo nos dá. Alguém está me ouvindo? Diga amém. A capacidade tem que vir de Deus, mas Ele deixou pessoas para que você caminhe em unidade, para que a bênção do Senhor derrame. Olha para cá, símbolo judaico. Por que a barba, pastor? Diga assim: barba é honra. Quando a bênção desce sobre a cabeça sacerdotal, por exemplo, você pode procurar uma figura pastoral, você pode procurar um líder de célula, você pode procurar um obreiro, um intercessor para poder te auxiliar na igreja, mas você prefere fazer as coisas do seu jeito. E Ele está dizendo: a bênção vem sobre os sacerdotes, corre sobre ele, desce sobre a barba, escorre sobre a roupa. Quem toca na orla de Jesus? A mulher do fluxo de sangue, ela é curada. Você não está entendendo o que eu estou falando? Quando você está em unidade, quando o corpo está em unidade, a bênção do sacerdote funciona para todo mundo.